Boa noite, boa tarde ou bom dia. Eu não sei a que horas você está assistindo esse programa, mas a gente costuma começar o programa sempre com essa saudação. E hoje temos mais um programa temático aqui no nosso canal, na Fita do Tempo. Vamos conversar sobre um importante historiador francês. Não vou dizer mais nada, a gente vai ouvir mais sobre ele ao longo do programa, o Émile Leonard. E para conversar com a gente, eu convidei o reverendo Marconi Carvalho, deve ser parente meu, eu sou Carvalho também, e quem sabe a gente é prima aí em algum grau distante, depois a gente descobre aí, levanta as genealogias para ver. Nosso irmão, o reverendo Marconi, é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é professor na Faculdade Internacional de Teologia Reformada. É assim o nome? É isso mesmo, FITREF é a sigla. FITREF. Seminário Presbiteriano de Brasília, também da IPB, e do Seminário Martin Busser, no Chile. Ele é formado em teologia pelo Seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo, e fez mestrado e doutorado em História na Universidade dos Andes, no Chile. Eu agradeço muito, então, ao irmão por aceitar o convite, por estar essa noite, a gente grava a noite aqui, e gostaria de pedir que o irmão já fizesse uma saudação ao nosso público e já começasse respondendo uma pergunta. Quem é Émile Leonard? Muito bem. Reverendo Flávio Américo, é uma enorme satisfação conversar sobre Émile Leonard contigo e compartilhar esse bate-papo com aqueles que acompanham o canal Na Fita do Tempo. Uma enorme alegria. Eu espero que a conversa seja proveitosa, porque o assunto é muito especial para mim e eu acredito que muita gente nesse imenso Brasil evangélico também se interessa pela pessoa e obra desse historiador francês, Émile Leonard. Pois bem, respondendo sua primeira pergunta, sua primeira provocação, Émile Leonard foi um historiador francês, calvinista, reformado, não apenas nominal, mas praticante, um homem cujos registros acerca dele apontam que é um crente piedoso, um homem muito atuante na vida da igreja, inclusive um pregador laico, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, que integrou a alta cúpula da historiografia e dos círculos históricos na França, o seu país de origem, na primeira metade do século XX. Apenas para que os leitores tenham uma perspectiva temporal, ele nasceu em 1891, nasceu em 1961, viveu, portanto, 70 anos. E o período de atuação dele foi principalmente após a Primeira Guerra Mundial, até quando o Senhor o chamou em 1961. E a relação dele com o Brasil, já adiantando uma pergunta que em algum momento vai acontecer, porque ele, como professor da Sorbonne, na própria França, veio ao Brasil e viveu em São Paulo durante 3 anos, não foram 3 anos redondos, ele passava um semestre aqui, outro em Paris, onde lecionava, entre 1948 e 1950, como professor da Universidade de São Paulo. Portanto, em resumo, foi um historiador francês, reformado, que fez parte do alto escalão dos círculos históricos e da produção historiográfica na França na primeira metade do século XX. Legal. Esse primeiro escalão da França, a gente está falando do país que revolucionou a historiografia no século XX, né? A gente não está falando de qualquer país, mas um país que foi muito importante para o desenvolvimento da ciência histórica no século, ou a história acadêmica no século XX, principalmente por meio da Escola dos Análises. E o Leonard fez parte das Escolas dos Análises. Qual a relação dele com essa escola? Se puder falar um pouquinho sobre a Escola dos Análises e do Émile Leonard, Claro. no seu relacionamento com ela.
Perfeito, excelente pergunta. O difícil é responder de forma objetiva, mas vamos lá. Tem um livro do historiador inglês Peter Burke, intitulado A Escola dos Anais, a Revolução Francesa na Historiografia. É um título bastante sugestivo, porque, de fato, os análises, como normalmente esse movimento ou escola é denominado, revolucionou, mudou paradigmas, bagunçou o coreto, contribuiu diretamente para que a maneira de se pensar a história, as fontes, a documentação, fosse alterada. Antes dos análises, a história era vista muito sob a perspectiva dos atores políticos, daquelas personalidades importantes em cada país, a história vista desde o andar de cima, e muito valorizando antes dos análises a questão política, a questão oficial, a documentação publicada pelos governos ou relacionada com as instituições políticas e governamentais. A partir dos análises, em muitos círculos da historiografia, isso foi modificado. Os análises propuseram um olhar global a respeito da história, ou seja, não apenas a valorização do aspecto político, mas também da questão econômica, da questão social, da questão cultural, os personagens ditos pequenos, né? A gente pequena, a gente miúda, e não somente os medalhões. E por causa de uma revista, Anais de História Econômica e Social, que foi publicada a partir de 1929, o movimento ficou conhecido como Escola dos Análises. E, para a gente já caminhar aqui na definição, no encerramento dessa resposta, são considerados, ou há pelo menos 3 momentos, 3 fases na Escola dos Análises. Aquela fase dos fundadores, a qual Leonard esteve relacionada a essa fase, cujos principais nomes foram Lucien Febvre e Marc Bloch, eles que começaram a publicação, a revista Anais de História Econômica e Social, e basicamente essa fase ela ocupa as décadas de 30 e 40. A partir do final da década de 40 a gente tem a segunda fase, o grande nome da segunda fase é o Fernand Braudel, autor desse livro clássico, O Mediterrâneo, com sua proposta de longa duração, que nos desafia a pensar o tempo sob diferentes perspectivas, sob diferentes ângulos. E essa fase ela predomina na década de 50 até meados da década de 60. E a terceira fase, os principais nomes dessa terceira fase são o Jacques Legoff e o Pierre Nora, que publicam uma coletânea, e essa terceira fase também é chamada de Nova História. O Leonard, ele, até pela época de vida dele, integrou a primeira fase, e ele conheceu o Lucien Febvre, ele foi um grande amigo do Lucien Febvre, também trocou cartas com Marc Bloch, que acabou morto, ali no final da Segunda Guerra Mundial, e toda essa vivência do Leonard na França, no período entre guerras, e também nesse momento de repensar a história, de propor uma história global, uma história multidisciplinar, uma história integradora, uma história que valoriza tanto os grandes nomes, aquelas personalidades que se sobressaem, que normalmente chamam a atenção dos holofotes, como também a história da gente miúda, a história do cotidiano, a história das pessoas que fazem com que a humanidade caminhe, que constitui, de certa forma, o motor da história. Então, o movimento dos análises, ou a Escola dos Análises, foi esse movimento revolucionário que, para a academia brasileira,
teve um impacto especial, porque o primeiro curso de História que houve no Brasil é o curso da Universidade de São Paulo, que começou junto com a própria Universidade de São Paulo a partir de 1934. E o paradigma historiográfico, os mestres, a bibliografia, os referenciais teóricos que predominaram na Universidade de São Paulo nas primeiras décadas, esse paradigma foi o paradigma francês, mais exatamente da escola dos análises. E não a todos Brodel que eram também esteve para a aqui, Universidade de né? São Paulo lecionar. Brodel esteve aqui, né, o próprio Leonard e outros nomes não tão conhecidos no Brasil, mas que também fizeram parte desse movimento dos análises. Muito bom. A partir disso que o irmão colocou, né, essa história que não fica só no andar de cima, que acaba tendo uma amplitude maior de fontes, porque não pensa só nas fontes que dizem respeito à documentação oficial, uma historiografia que tenta também pensar de forma global as relações entre as disciplinas também de forma interdisciplinar. Uma outra coisa que me vem à mente com relação à historiografia, né, a importância dos análises, já indo para a obra do Émile Leonard e o protestantismo, a história do protestantismo no Brasil, é a questão de uma história-problema, né? Uma história que não é simplesmente uma descrição da documentação, mas tem um problema e que o trabalho do historiador, no final das contas, acaba sendo resolver esse problema, ou responder a esse problema. Você vê claramente isso na obra do Leonard, né? Tratando da historiografia brasileira. Você tem, a gente vai falar um pouco das obras deles depois, as obras dele, melhor dizendo, depois, mas é uma historiografia que não é só descrição, né? Como a gente às vezes acaba tendo na historiografia eclesiástica. Não, ele mudou um pouco isso, trazendo uma história-problema. Exatamente, não, excelente colocação e provocação ao mesmo tempo. O grande legado dos análises foi saber interrogar os documentos. Porque antes dos análises, as leituras, as interpretações se baseavam muito naquilo que os documentos diziam, naquilo que estava registrado neles. E a partir disso se fazia uma descrição, se contava a história a partir daquilo que os documentos continham. Os análises propuseram o quê? Ler os silêncios, saber ler nas entrelinhas, saber interrogar o documento, problematizá-lo. Em outras palavras, fazer uma história muito mais analítica, muito mais interpretativa, muito mais reflexiva do que propriamente, como você disse, descritiva. Isso foi de um acerto tremendo, porque a partir dessa perspectiva analítica, de saber interrogar, de saber ler as entrelinhas, de saber perceber, ler o silêncio, né? Ler o dito pelo não dito, o Leonardo pôde revolucionar alguns documentos, alguns materiais bibliográficos que até então tinham sido estudados e abordados só pelo prisma da história eclesiástica, da história descritiva, da história que exaltava os pioneiros, os grandes personagens, e nisso aí ele pôde escrever, né, essa obra, que eu vou até mostrar aqui a capa da última edição, O Protestantismo Brasileiro, que até hoje, passados 70 anos, muito bem, desde que ele a escreveu, continua sendo o principal livro na academia brasileira sobre a temática dos evangélicos no Brasil, do protestantismo em nosso país. Então, já que a gente citou essa obra, qual a importância, professor, dessa obra para falar sobre o protestantismo brasileiro? A gente já falou um pouco da história problema, mas
eu não tinha lido ela ainda. Eu tinha lido aquela obra dele da experiência presbiteriana no Brasil, sobre a história do presbiterianismo no Brasil, e estou lendo ela agora. Já estou com a leitura avançada, mas estou gostando muito. Esse aí eu li. Li esse aí, a gente fala um pouquinho dele daqui a pouco. E estou lendo esse agora. E estou gostando muito da leitura. Mas fale um pouco. Depois eu posso falar algumas impressões minhas também do que eu tenho achado, mas por que essa obra é tão importante, professor? Basicamente pelas seguintes razões, reverendo Américo. Primeira coisa, uso das fontes. O repertório que o Leonardo utilizou na pesquisa que ensejou essa obra, ele é um repertório muito amplo, muito diversificado. Ele visitou os arquivos eclesiásticos e pôde consultar não apenas atas, mas também revistas e jornais evangélicos, e fez, esse diálogo das fontes primárias com as fontes secundárias, com aquilo que já havia sido escrito sobre as denominações pelos próprios pastores das referidas denominações. Além disso, ele também consultou obras extra-eclesiásticas, obras que dizem respeito à história do Brasil, à cultura do Brasil, e nesse sentido, Leonardo nos ensina muito sobre a importância do network, da rede de apoio, dos contatos, de ser bem inserido, porque ele ficou no Brasil menos de 3 anos, e aqui ele se valeu muito do conhecimento do Roger Bastide, que é outro francês que lecionou na Universidade de São Paulo. Bastide morou no Brasil como professor da USP desde 1938 até 1954. Portanto, quando Leonardo chegou ao Brasil, em 48, Bastide já estava aqui há 10 anos, já mergulhado profundamente, empapado da cultura brasileira. Bastide emprestou muito do conhecimento dele sobre o folclore, sobre a história regional, sobre a religiosidade brasileira ao Leonardo. Além do Bastide, das obras que o Bastide tinha e que ele emprestou para o Emile Leonardo também estreitou vínculos com pastores protestantes. Alguns deles, o reverendo Bonés Ribeiro, que o recebeu em sua casa em Santos, em 1949, o reverendo Júlio Andrade Ferreira, que emprestou vários livros para o próprio Leonardo, o reverendo Armando Pinto Oliveira, um pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora. Então, o primeiro aporte é o uso das fontes, um repertório teórico, um repertório documental muito amplo e variado. Outro aspecto diferencial dessa obra tem a ver com a sensibilidade de Leonardo de relacionar certas manifestações ocorridas no meio protestante com a cultura brasileira. Vou dar exemplos. Ele pega aquela igreja evangélica brasileira, que é a primeira manifestação de caráter iluminista, como ele dizia, de caráter pentecostal, ainda que o pentecostalismo que não tem nenhuma relação com o pentecostalismo norte-americano, que surgiu no Brasil ali no final da década de 70 do século XIX, quando um presbítero da Igreja do Rio de Janeiro, Miguel Vieira Ferreira, ele defende, passa a dizer que tem revelações, ele é disciplinado, ele se desliga da Igreja do Rio e funda a Igreja Evangélica Brasileira. Leonardo mostra como esse tipo de manifestação dentro do protestantismo tinha algumas relações com certas manifestações que se davam fora do protestantismo. Exemplo, a própria religião espírita. Ele pega o caso, o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente, certo? O reverendo Eduardo Carlos Pereira, toda aquela crise, não é? Aquele movimento, aquela ala que se contrapõe aos missionários, e o Leonardo vai dizer que a IPI surge no momento em que o Brasil recentemente havia se tornado independente de Portugal, a República havia sido proclamada, quando o sentimento nacionalista estava muito aflorado entre os brasileiros, surge também uma igreja com uma proposta independente, nacionalista. Outra contribuição é o fato de trazer um olhar não
anglo-saxônico, não inglês, porque como o protestantismo brasileiro, tanto as igrejas do chamado protestantismo histórico, como também o pentecostalismo, essas duas vertentes, são filhas dos Estados Unidos, tanto o protestantismo como o pentecostalismo, a gente naturalmente tem obras, tem interpretações da Igreja Evangélica no Brasil, segundo os critérios e o paradigma estadunidense ou inglês. O Leonardo, sendo francês, vindo de uma igreja que não é presbiteriana, mas é calvinista, a Igreja Reformada na França, ele tem esse olhar não anglo-saxônico. E isso é uma novidade, uma inovação muito interessante na nossa bibliografia. E, para terminar, mencionar dois aspectos. Ele valorizou os leigos como ninguém até então havia valorizado, né? Os pequenos personagens. Ele vai mostrar a importância dos crentes que, naqueles lugares onde os pastores iam a cada 6 meses, foram esses crentes que, às vezes sabendo ler pouco, mas eles conseguiam ler a Bíblia, dirigiam os cultos e estabeleceram pontos de pregação que vieram muitas vezes a se tornar igrejas. E, para terminar, o Leonardo, já em 1950, quando ele termina de escrever o protestantismo brasileiro, ele antecipa em décadas aquilo que a gente está vendo hoje. O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje que muitas das barreiras que separavam crentes às igrejas protestantes, dos crentes às igrejas pentecostais, muitas dessas barreiras, hoje, praticamente, elas se desfizeram. Já não existem essas barreiras em muitos casos. Há uma aproximação a pastores presbiterianos que pregam em contextos pentecostais. Já existe até mesmo aquela teoria, aquela proposta do pentecostal reformado no Brasil. Só que na década de 40, os pentecostais eram vistos pelos protestantes como grupos heréticos. Havia uma barreira intransponível. Se a gente lê as últimas páginas de Protestantismo Brasileiro e também essa obra sobre o pentecostalismo no Brasil, que tem esse título estranho, o iluminismo no protestantismo de construção recente, o que a gente percebe? A gente percebe o Leonardo dizendo: protestantes, se aproximem dos pentecostais e ensinem, ajudem os pentecostais a submeter suas experiências à Bíblia. Então, ele antecipou em décadas essa aproximação e também valorizou os pentecostais na medida em que dedicou um livro às igrejas pentecostais, ou, como ele preferia dizer, igrejas iluministas. Iluministas no sentido de igrejas que acreditavam em revelações, na luz divina, certo? E não na perspectiva do iluminismo filosófico, da ilustração da França do século XVIII. Então, esses foram alguns as principais contribuições, aspectos, ou são alguns aspectos exatamente que fazem dessa obra uma obra diferente, uma obra clássica. Duas coisas que o irmão colocou que eu gostaria de comentar, de trocar mais figurinha. Uma é a ideia de que o Émile Leonard, por ser francês, fez uma leitura da historiografia da Igreja brasileira, da Igreja Protestante brasileira, fora do padrão anglo-saxão, né? Isso é muito, muito interessante. Agora, curiosamente, ele faz, e é normal que ele faça isso, ele faz uma leitura, isso é perceptível nessa obra, né, do o protestantismo brasileiro, à medida que você vai lendo, você vai percebendo. Isso aparece nessa outra obra também, que o senhor organizou, né, Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Aparece um pouco também na história do presbiterianismo, né? Aquela outra que a gente já mostrou, que o professor já mostrou, que a minha eu não consegui achar ela aqui na biblioteca. Mas ele é uma tese que eu ainda estou refletindo se eu concordo com ela, porque o que é que acontece? Ele parece trabalhar com a ideia de um protestantismo brasileiro
muito parecido com o protestantismo do século XVI. Ele faz muito comparações do protestantismo brasileiro com o protestantismo do século XVI, porque o protestantismo brasileiro não viveu as guerras de religião, tipo a Guerra dos 30 Anos e tal, as guerras de religião da Idade Moderna europeia. Então, algumas questões que lá se fortaleceram de divisão entre católicos, protestantes e todas as consequências das guerras de religião e tal, o protestantismo brasileiro não vivenciou, porque até nessa obra sobre iluminismo, sobre os pentecostais, né, protestantismo de formação recente. É como se a gente tivesse começando a reforma protestante no Brasil. Eu ainda estou refletindo se eu concordo com essa história comparada dele, digamos assim. O professor pode falar um pouco mais disso? O que acha disso? Claro, claro. Essa é uma abordagem, né? A tua última expressão é muito feliz, de história comparada. Só para a gente ser justo e para aqueles que nos acompanham, que não estão necessariamente familiarizados com essa terminologia e nem têm a obrigação de estar, a história comparada, basicamente, ela procura encontrar pontos de semelhança em contextos diferentes. Não é que o Leonardo desconsidera as diferenças, mas ele procura Sim, longe identificar disso. semelhanças, similitudes. Exatamente. Eu sei que você sabe disso, só para o pessoal que nos acompanha ter uma informação mais clara, né, uma precisão maior sobre essa questão. Quando o Leonardo esteve no Brasil, o protestantismo brasileiro tinha menos de 100 anos. Né? O Leonardo esteve aqui entre 1948 e 1950. Sendo que na França e na Europa, o protestantismo já beirava 4 séculos. Então, sob essa perspectiva, o nosso protestantismo ele é recente, ele é jovem em comparação ao protestantismo europeu, que é um protestantismo antigo. E aí, só para ilustrar melhor essa ideia, ele dizia que na França, muitas igrejas protestantes já sofrem as doenças da velhice, da senilidade, enquanto no Brasil, como o protestantismo ainda é jovem, em muitos lugares é adolescente ainda, ele está com todo aquele vigor, com toda aquela força, com toda aquela gana que é própria da juventude. Mas, comentando outro aspecto aí na tua colocação, qual era a relação que o Leonardo via entre o Brasil da segunda metade do século XIX, que é quando os missionários protestantes chegam, e o contexto europeu, ou vamos tomar como exemplo a própria França, né, o país do Leonardo, no século XVI. Leonardo diz o seguinte: tanto na França do século XVI como no Brasil do século XIX, muitos católicos eram católicos nominais, não praticantes. Aí ele encontra uma semelhança. Desculpa. E a igreja não respondia aos anseios, né, da população. Exatamente. Essas pessoas, tanto na França como no Brasil, tinham necessidades espirituais não satisfeitas, não atendidas, até porque nem sempre os padres, o serviço religioso chegava a todos os lugares. Outro ponto de semelhança, tanto na França como no Brasil, o impacto da leitura da Bíblia. A gente tem que lembrar que falando do ponto de vista histórico-social, a reforma se tornou possível, viável, porque já havia circulação de impressos, o que não havia na época de John Wycliffe, de John Huss, de outros que a gente normalmente coloca como pré-reformadores. Então, o impacto da Bíblia causou nas pessoas, esse é um outro aspecto. Outro ponto de semelhança que ele estabelece tem a ver justamente com a atuação de reformadores ou pastores, né, ligados ao protestantismo no século XVI, com os missionários protestantes no Brasil do século XIX, que chegam para entregar uma mensagem a uma cultura, a uma sociedade que já é cristã,
que está cristianizada, certo? Porque quando os missionários chegaram aqui, eles não encontraram um país pagão, no sentido de que as pessoas não sabiam o que era Deus, desconheciam o conceito de trindade, não sabiam quem era Jesus Cristo. Não, as pessoas, elas tinham uma formação cristã. Elas acreditavam no casamento como instituição divina. Então, tanto na França como no Brasil, houve, né, de certa forma, o catolicismo pavimentou, asfaltou a estrada que foi percorrida lá na França, assim como em outros lugares da Europa, pelos reformadores, pelos pregadores protestantes, como no Brasil, né, pelos missionários protestantes. Então, ele encontrava pontos de contato, semelhanças entre esses contextos, segundo a teoria dele, que é bastante questionável, que é discutível, que não foi bem aceita aqui no Brasil, inclusive por vários pastores protestantes, ele dizia que, estudando, conhecendo, né, a cultura brasileira, o impacto desse jovem protestantismo nessa sociedade católica, era possível entender alguns processos que haviam ocorrido na França do século XVI a partir dessas semelhanças que existiam. Então, ele dizia isso, houve quem achou essa abordagem, esse insight, essa ideia interessante e ficou como você, pensativo, dando voltas. E houve quem disse assim, não, isso aí é viajar na maionese, isso aí ele está forçando a barra, mas o fato é que era uma abordagem, era um método da história comparada, e ele quis usar um pouquinho desse exercício entre nós. Uma outra contribuição do livro que o professor mencionou, que eu queria pontuar, queria conversar mais também, é sobre o papel dos leigos, né? Uma coisa que eu mais gosto na leitura do Leonard é isso, na verdade, assim, essa história que foge um pouco da vida só dos missionários e que mostra que os missionários às vezes chegavam em comunidades e gente simples tinha já, com a leitura da Bíblia, se convertido e criado uma congregação praticamente com o estudo da Bíblia, tanto que o missionário chegava lá e só fazia colher algo que ele não semeou, que foi semeado quase diretamente da Bíblia, digamos assim, com o Espírito Santo e a Bíblia guiando os crentes. Em Natal, que é a cidade de onde eu sou, não está nas grandes histórias que escreveram sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a Igreja Presbiteriana de Natal passou por um processo assim. Tinha um famoso, até menciona ele aqui no livro, mas bem en passant, o professor Panqueca, que era o Lorival, professor Lorival, foi professor de Câmara Cascudo e tal. Ele se converteu porque foi convidado por um vigário a convencer um irmão do vigário que tinha se tornado protestante. E aí ele foi debater com esse homem, lendo a Bíblia, ele também se converteu, e aí começou a pregar para outras pessoas, de modo que quando o Calvin Porter, que foi o missionário que levou o presbiterianismo oficialmente para Natal, chegou, já tinha praticamente uma congregação. E esse tipo de história acontece, a gente tem tido aqui no canal programas sobre a história do início do protestantismo em alguns lugares. Eu tenho sempre pedido para a gente ter uma parte do programa sobre os leigos. Qual o papel dos leigos? E os leigos não só na evangelização, mas também no discipulado, porque esses pastores às vezes ficavam meses sem aparecer na comunidade. Então você tinha os oficiais às vezes sendo treinados. E eu queria que a gente não combinou, mas eu sei que o senhor pode falar sobre isso. Um livro que ele menciona, que eu vejo que ele gosta muito, eu li porque depois que eu li o livro dele sobre o presbiterianismo, eu fui ler, é o livro Bandeirantes da Fé, da Maria Melo Chaves, que mostra muito esse papel dos leigos. E ele meio que mostra elas fazendo uma historiografia à moda dos análises, quase. Você vê quase uma admiração dele pela escrita dela, né? Assim, então, pode falar um pouco dessa obra para quem não conhece a obra?
Com certeza. O Leonardo se empolgou tanto por essa obra da Maria de Melo Chaves, Pioneiros da Fé, que ele traduziu e publicou essa obra em francês. Essa obra, e aí vem essas ironias da história. Aqui no Brasil, essa obra que foi publicada inicialmente, se a memória não me falha, no início da década de 50 ou no final da década de 40, eu acho nos 40. Eu acho que é anos Essa 40. obra só foi reeditada aqui no Brasil, 45, 50 anos depois. Lá na França, essa obra foi publicada pela primeira vez em 1955 e reeditada em 1958. E quem foi responsável pela publicação dessa obra, justamente o Leonardo, que traduziu, né, e de certa forma adaptou o texto aos leitores franceses, porque é uma obra que trata, né, do desenvolvimento do protestantismo no interior de Minas Gerais, né, Parece a história do região cotidiano, né? da própria autora, e aí já conectando com a questão dos leigos, esse é um outro aporte, uma outra contribuição dos análises, certo? É entender que a história, por mais que os personagens ditos protagonistas, certo? Que ocupam os holofotes, no caso das igrejas, os pastores, os missionários que ocupam o púlpito, eles são importantes, mas eles não correspondem à totalidade da história, porque muitas vezes, nesse imenso Brasil, quando os missionários chegavam a determinados lugares, os comportores já tinham passado, já tinham distribuído a Bíblia, já havia gente convertida, ainda que às vezes não tivesse dimensão da sua conversão, certo? Então, frequentemente, nesse Brasil continental, aconteceu isso, do pastor chegar e lá chegando já havia um grupo familiarizado com a Bíblia, um grupo que se reunia e um grupo que praticamente era ali doutrinado e fazia a profissão de fé, era batizado. E é interessante, por exemplo, como o Leonardo, ele apresenta a obra do JMC, do reverendo JMC, supervalorizando, dando um valor ao JMC, que até então ele não tinha, certo? E muitas vezes criticando os missionários americanos. Aliás, quando a gente lê os textos de Leonardo, a gente fica até com uma pulga atrás da orelha. O Leonardo, como um bom francês, ele gosta de criticar os americanos, ele não é simpático aos americanos, porque praticamente, na maioria das vezes que ele menciona os missionários americanos, ele menciona de maneira negativa, ele faz críticas à metodologia, à forma de trabalho deles e a maneira como eles se relacionavam com os nacionais. Então, se a gente também pega o último capítulo de O Protestantismo Brasileiro, que você tem em mãos, ele vai mostrar como, né, um homem que foi convertido numa prisão, convertido num presídio, ali Deus usa um pentecostal, esse homem é convertido, quando ele sai da prisão, esse homem que basicamente sabia ler, ele vai estudar, ele vai os protestantes históricos para estudar a Bíblia, porque ele quer evangelizar as pessoas da sua família, as pessoas do seu meio social. Então, o papel dos leigos, certo? Na obra do Leonardo, dos leigos e dos nacionais, né? Porque, por vezes, né, quando a gente pensa na história das nações, a gente valoriza muito os missionários, as missionárias, e nem sempre coloca na mesma medida, na mesma balança, o elemento nacional. Então, na obra do Leonardo, os leigos e os nacionais têm um lugar muito especial, onde ele procura, né, dar crédito a quem merece esse crédito, dar honra a quem merece essa honra. Então, essa é uma outra contribuição que a obra dele deixou para nós, olhar a história não apenas de cima, mas também olhar por baixo, olhar pelos lados e procurar fazer justiça, certo, àqueles que realmente trabalharam pela causa do Senhor.
a ver com isso dos leigos e dos nacionais. É uma coisa também que eu gosto na obra dele, e o professor já mencionou, né? Essa percepção dele de que, para que a obra protestante vinda dos Estados Unidos funcionasse no Brasil, ela tinha que entender a cultura brasileira. E aí a importância, por exemplo, que você já mencionou, do José Manuel da Conceição, como ele foi importante como um divulgador e como foi importante entender a cultura e alcançar os grupos formadores de cultura, que interferem ou que contribuem para a formação daquilo que a gente chama de cultura brasileira. Então, isso é uma contribuição muito grande do professor, do historiador Leonard, da sua obra. Ainda nessa obra dele, essa história do... Pois não. Desculpa. Pode falar. Me permita só um adendo em relação a esse tópico aí. Pode Você falar. é lá do Rio Grande do Norte, eu sou do Maranhão, eu sou de São Luís do Maranhão. E eu já tive a oportunidade de pesquisar e continuo, né, quando possível, pesquisando sobre o trabalho dos missionários no Maranhão, no interior do Maranhão. O que normalmente acontecia, não apenas no interior do Maranhão, mas também em outras regiões, inclusive no Rio Grande do Norte. O missionário, ele contratava um nacional, um presbítero ou um evangelista, e esse evangelista é que acompanhava o missionário nas andanças. Então, era esse elemento nacional que, conhecendo a cultura, conhecendo o local, ele explicava, né, dava ali o contexto para o missionário. Então, muitas vezes, esses evangelistas que praticamente são desconhecidos em muitos lugares, porque uma carência que a gente tem é da história regional. A gente, em termos de protestantismo e de presbiterianismo, a gente precisa também lembrar que, além das obras que oferecem um panorama nacional, uma visão macro, a gente também precisa valorizar e estimular a produção de obras regionais, de obras que nos permitam entender como a obra, como o trabalho se desenvolveu nos interiores, longe dos grandes centros, o papel desses evangelistas. Então, isso aconteceu não apenas no Maranhão, mas em outros lugares. E a obra do Leonardo nos ajuda a ter essa sensibilidade para com esses personagens. Devolvo a bola para ti. Muito bom. Uma última coisa antes da gente avançar ainda nas obras do Émile Leonard, que foi uma coisa que o professor pontuou, melhor dizendo, que o professor pontuou da obra dele, só para que a gente ninguém entenda mal o que foi dito. Quando o professor colocou que o Émile Leonard mostrou, por exemplo, o nascimento da Igreja Brasileira, ou a Igreja Brasileira, né, esqueci o nome dele, Vieira. Não, da Igreja... Miguel Vieira Ferreira. Vieira, isso. Evangélica Brasileira. Evangélica Brasileira. E o Espiritismo. E o Espiritismo não é que são a mesma coisa, mas havia, o Leonard coloca, né, que havia na cultura brasileira uma abertura para o sobrenatural, para aquilo que não é meramente doutrinário, dissertativo, racional, argumentativo, mas havia uma abertura. Então, o brasileiro, isso são as coisas que ele percebeu da cultura brasileira. Isso aparecia também no catolicismo popular. Ele vai mostrar isso assim como na França medieval tinha os reis taumaturgos, tinha os taumaturgos, os freis taumaturgos aqui no Brasil. Então, essa percepção que ele teve, e aí, além dessa percepção por sobrenatural, ele percebeu também uma abertura para a música, que é uma coisa que é muito interessante na obra dele. A música foi um fator importante, porque a cultura brasileira estava aberta para a música, e a dimensão da ascensão social, que foi uma coisa que o pentecostalismo também percebeu. Você ter
a capacidade de estar, a oportunidade de estar na igreja, o pedreiro e o médico juntos, louvando a Deus lado a lado, e às vezes o médico ouvindo a aula do presbítero pedreiro. Assim. Então, essa possibilidade de ascensão social era uma das coisas que você percebe que o Emilionar ficava fascinado no protestantismo brasileiro. E aí é legal porque no livro ele vai mostrando como as diferentes camadas da sociedade brasileira foram alcançadas, desde intelectuais, gente da nobreza, dos altos cargos militares, a gente simples, gente do campo, muitas das igrejas começando em fazendas, inclusive, em sítios. Então, isso é uma coisa, é uma obra que vale a pena a leitura, é uma leitura muito gostosa, tanto a do presbiterianismo quanto essa aqui. Uma coisa que eu queria que o professor falasse sobre essa obra do presbiterianismo brasileiro, pelo que eu me lembro da leitura, faz uns 3 anos que eu li, a tese dele, a principal tese dele é que o presbiterianismo brasileiro, os americanos não souberam identificar a maturidade da igreja brasileira. Tipo, era aquele pai que não deixou o jovem sair de casa, digamos assim. Eles não souberam, acho que ele chega até a usar essa figura, assim, do pai que é super protetor. O que é que o professor acha disso? Concorda? Pode falar um pouco dessa ideia? A gente já até falou dos missionários americanos, né? Sim, posso sim. Não resta dúvida, um adendo aqui, reverendo. Eu tive a oportunidade de morar 7 anos no Chile, em Santiago, onde ali fui pastor da igreja presbiteriana. Fui pastor durante 6 anos da primeira igreja presbiteriana de Santiago do Chile. Por que eu estou mencionando isso? Porque no Chile, como no Brasil, a denominação mãe do presbiterianismo é a mesma, a igreja presbiteriana do norte dos Estados Unidos, é a mãe do presbiterianismo no Chile, e aqui no Brasil, além da igreja do norte, teve a igreja do sul. Tá? E pelo fato de ter morado lá e ter feito mestrado e doutorado lá, eu tive que ler sobre a história do protestantismo no país. E aí o que a gente percebe, com isso eu conecto aqui com a tua provocação, com a tua pergunta. Não resta dúvida que até inconscientemente, talvez, em muitos casos, muitos missionários americanos eram paternalistas. E eu falo isso não em tom de crítica. Deus conhece, o Senhor Deus conhece o meu coração. Eu louvo muito a Deus pela obra dos missionários americanos aqui no Brasil. Agora, eles, como quaisquer seres humanos, inclusive nós, se estivéssemos no lugar deles no passado, eram também sujeitos, né, a tropeços, às vezes a olhar situações e a cultivar as relações de uma maneira que não era a ideal. Então, só para a gente se situar, eles vinham de um país onde a educação era muito forte, eles eram muito bem formados. Eles vinham, chegavam aqui no contexto de um país atrasado, de um país, certo, do ponto de vista educacional e cultural, muito distante dos Estados Unidos. A condição financeira deles era muito diferente da nossa, né, dos pastores nacionais. Eles vinham de uma igreja onde ali o presbiterianismo já existia há mais ou menos 200 anos, né? Há mais ou menos 200 anos, consolidados pelo menos 150 anos. E aí chegam numa igreja que estava na infância. Então, vários fatores contribuíram para que, de alguma forma, eles tivessem uma atitude paternalista. E eu não estou aqui justificando, eu apenas estou tentando contextualizar, certo? Então, lamentavelmente, muitos deles tiveram uma atitude paternalista, outros foram centralizadores, outros, infelizmente, às vezes, pelo fato de que os recursos financeiros que vinham dos Estados Unidos passavam, em alguma medida, pelas mãos dos missionários, eles, às vezes, haviam tráfico de influência. Então,
alguns missionários incorreram nesse tipo de postura, nesse tipo de comportamento que a gente lamenta, certo? O Leonard chama a atenção para isso, e ele, por mais que ele diga que os ideais do Eduardo Carlos Pereira, do reverendo Eduardo Carlos Pereira, eram ideais nobres, corretos, adequados, ideais que realmente mostravam a grande percepção, a leitura que ele fazia da igreja brasileira e a necessidade dela se tornar independente, por mais que ele reconheça e elogie o Eduardo Carlos Pereira sobre isso, ele também diz o seguinte: ele errou na forma como ele lidou com os debates, na forma como ele apresentou a plataforma dele, na forma como ele brigou, né? Lutou aquelas batalhas que ele definiu como dignas de esforço, e a conclusão do Leonard é a seguinte: a maçonaria não foi a razão da separação. A maçonaria foi a gota que fez o copo transbordar. O Leonard vai dizer: o que estava realmente em jogo era a influência dos missionários americanos na vida da jovem igreja brasileira. Esse era o ponto principal. A maçonaria, ela veio como que foi, vamos assim dizer, a amarga cereja nesse bolo que era, certo, essa queda de braço entre a ala nacional e a ala estrangeira. Legal, professor. Professor, eu queria fazer duas perguntas mais assim para a gente encerrar sobre o Emilionar e caminhando para o final. A primeira diz respeito a outras obras dele que a gente por acaso não tenha mencionado e que o reverendo queira citar alguma coisa, a importância de uma obra ou outra, e já pode fazer em sequência. A outra seria como é que andam as pesquisas no Brasil sobre o Emilionar. Até para dar uma chance, quem sabe, para eu fazer meu doutorado em essa pesquisa aí. Muito bem. Não, legal. A gente já comentou aqui as três principais obras do Leonard: o protestantismo brasileiro, o presbiterianismo brasileiro e suas experiências eclesiásticas. Apesar do título um tanto estranho para nós, o iluminismo num protestantismo de construção recente. Em outras palavras, as religiões místicas num protestantismo jovem, num protestantismo recente, ou as manifestações religiosas dentro desse protestantismo. Muito bem. Essas obras já estão no mercado. Mais recentemente, eu tive a oportunidade de organizar duas coletâneas. Essa que você também já mencionou, Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Emilionar, onde eu pude, com a ajuda da filha do Emilionar, estou aqui tentando encaixar a obra aqui, certo? Colocar alguns textos do autor sobre o protestantismo brasileiro que não haviam sido publicados em lugar nenhum, porque quando ele morreu em 1961, esses textos estavam na forma de manuscritos, eram manuscritos. Então, essa coletânea reúne 16 textos do Emilionar sobre o protestantismo no Brasil, muito interessante para quem quiser complementar as outras obras que a gente mencionou. E essa obra aqui eu organizei, foi publicada também pela editora Mackenzie em 2019, Combates pela História Religiosa, Reforma e Protestantismo na visão de Emilionar. São textos sobre o protestantismo na Europa. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o texto sobre os valdenses,
Porque o Leonard, ele era calvinista, como a gente sabe, mas não era presbiteriano, ele era filho da Igreja Reformada da França, e na década de 30, mais exatamente em 1938, quando houve uma crise na Igreja Reformada da França, saiu um grupo e fundou a Igreja Reformada Evangélica Independente da França. E o Leonard fez parte desse grupo. Mas o Leonard, reverendo Américo, ele viveu durante 10 anos na Itália. E na Itália ele congregou entre os valdenses, que é uma outra expressão do movimento reformado, nesse caso, na Itália, né, um caso bem particular. Então, ele conhecia o movimento reformado pela perspectiva da experiência francesa e também pela perspectiva da experiência italiana. Então, nessa obra, há 2 textos, nessa obra, na última que mencionei, Combates pela História Religiosa, há 2 textos sobre a Igreja Valdense na Itália. Então, essas são as obras brasileiras do Emílio Leonard. Eu não posso deixar de mencionar, e caminhando para terminar, que a grande obra do Leonard, certo? Eu só tenho um volume aqui, porque são 4 volumes no total, se chama História Geral do Protestantismo. Essa edição que eu tenho está em língua espanhola, são 4 volumes, no total são 2.000 páginas. Essa obra foi publicada na França no início da década de 60, foi traduzida para o inglês, espanhol, italiano e serbo-croata. Eu acho lamentável que ainda não tenhamos essa obra publicada em nosso idioma. Até brincando, eu espero que não tenha nenhum serbo-croata assistindo o programa, ou que vá assistir o programa depois. Até o pessoal da Sérvia e da Croácia está na nossa frente no que diz respeito a essa grande obra do Emílio Leonard. Então, essa é parte da resposta. Desculpa, eu me esqueci da... E como é que estão as pesquisas sobre Leonard? Muito. Pela graça de Deus, deixa eu ter muito cuidado com o que eu vou falar para não ser mal interpretado. Eu pude estudar o Leonard no mestrado, que eu fiz em Ciências da Religião na Universidade Mackenzie, entre 2010 e 2012, e até hoje eu continuo pesquisando sobre o Emílio Leonard, certo? Já reuni muitos dos livros dele, tenho, e muitos artigos, né, a obra de vários autores, todos os autores, mundo afora, que citam o Emílio Leonard, eu tento rastrear e tento e obtenho, não é, alguma cópia. Então, eu sigo com as pesquisas sobre esse autor, porque eu tenho a pretensão agora, concluindo o doutorado, de publicar uma biografia do Emílio Leonard em nosso país, e também, né, atualizar a obra dele, mostrar como a obra dele é bem ampla, né, que além do protestantismo, ele também escreveu sobre história da cultura, sobre história militar, sobre história regional. Por exemplo, eu tenho aqui esse livro que ele escreveu, Minha Aldeia, Minha Vila, sobre Luís XV, né, que é uma obra sobre a cidade onde ele nasceu, Roubaix, na França. Eu tenho uma outra obra dele aqui sobre história militar. Então, eu pretendo publicar uma biografia e, além de mim, certo? Eu tenho conhecimento, pelo menos, de mais uma pessoa que está aí comendo o Emílio Leonard, que é o Nathan Falcucci. Nathan Falcucci é um irmão nosso em Cristo, formado em História pela Universidade Estadual de São Paulo, né, a Unesp, e ele e agora ele está fazendo mestrado. O mestrado dele é uma análise da obra O Protestantismo Brasileiro, né? Ele ali mostra qual é a proposta do Emílio Leonard nessa história do protestantismo no Brasil. E o Nathan, além do mestrado, ele já está engatilhado no doutorado para pesquisar o Emílio Leonard. Então, Leonard continua sendo pesquisado na academia brasileira. Nessa última edição, e aí eu termino a minha fala, reverendo, de O Protestantismo Brasileiro, que você tem, aí tem um anexo onde aparece uma relação, né,
de obras do Leonardo e sobre o M. Leonardo no Brasil. Então, se alguém quiser também se atualizar, se inteirar mais de como andam as pesquisas, aqui a gente tem vários autores registrados que já refletiram, já escreveram sobre ele em nosso país. Legal, professor. Muito bom. Uma grande aula sobre o Leonardo, sobre a importância dele. Me instiga a pesquisar mais sobre ele, a fazer pesquisa sobre ele, me anima. Alguém muito importante para a história do protestantismo do Brasil, para a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agradeço muito pela aula, excelente aula que o senhor deu. Eu costumo fazer uma pergunta no final, é uma pergunta meio assim, para responder o que vem no coração, digamos assim. Não é para fazer uma grande elaboração, mas para responder de forma breve. Por que é importante a gente estudar a história da igreja? Eu vou responder parafraseando o próprio Leonardo. Leonardo tem uma declaração que é a seguinte: em história, estamos sempre buscando respostas às nossas próprias inquietações pessoais. Essa é a citação do Leonardo. Agora, respondendo, né, a pergunta de maneira mais precisa, não de maneira mais precisa, mais à vontade, por que a gente tem que estudar a história da igreja? Para a gente se entender melhor como pessoas, se entender melhor como igreja, corpo de Cristo, se entender melhor como agentes de transformação nesse mundo cada vez mais diversificado, cada vez mais desafiador, e para entender, claro, também como o propósito de Deus se cumpre na história e nas nossas vidas. Né? Nós cremos, como calvinistas que somos, como crentes bíblicos que creem na palavra de Deus, que Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Que tudo que acontece não foge ao controle dele. De tal maneira que a história serve para que nos entendamos melhor, para que entendamos melhor a nossa igreja, para que tenhamos maior inspiração para atuar como sal da terra e luz nesse mundo e para glorificar o nome de Deus, aquele que jamais perde o controle da história. Amém. Então, estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço muito ao reverendo Marconi Carvalho pela excelente aula, por aceitar o convite, se dispor e ter nos presenteado com tanto conhecimento. Agradeço muito. Eu vou encerrando aqui, então, o programa, me despedindo de vocês. Logo após eu vou deixar também o professor fazer sua despedida, saudar vocês. Mas é isso. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Se você segue esse canal e ainda não segue oficialmente, segue só porque vem aqui e acolá olhar o que está acontecendo, clica para acompanhar, clica no sininho para receber as notificações, curta o vídeo se você curtiu, se você gostou do que foi apresentado. E, professor, por favor, pode se despedir. Muito bem, eu agradeço a oportunidade, o prazer foi meu, reverendo Américo, e à luz das suas palavras eu já posso concluir que você é um leonardiano. Você foi contagiado pelo vírus da Foi picado obra pelo do mosquitinho. Emiliano. E aqueles que... Exatamente. E aqueles que vão acompanhar a nossa conversa, o nosso bate-papo, duas palavras. Uma, colaborem com a produção histórica, com a produção bibliográfica, a partir das suas igrejas, a partir do lugar onde vocês estão. De que maneira isso pode acontecer? Se preocupem em preservar os boletins da igreja, em estimular o conselho a cuidar bem das atas, dos papéis, a que os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros,
presbíteros, por ocasião das datas comemorativas, que façam históricos das sociedades internas, façam históricos da própria igreja, que esses históricos sejam preservados, que sejam reproduzidos e remetam uma cópia disso ao arquivo presbiteriano, né? O reverendo Alderi Matos, que é o historiador da nossa denominação, recentemente ele inaugurou um canal muito importante, o site História e Identidade, onde é um grande acervo, um grande ali ele coloca o contato dele, mande uma cópia, por mais singela que seja o histórico, por mais singelo que seja, mande uma cópia para o reverendo Alderi, porque isso vai enriquecendo o conhecimento, isso vai forjando a nossa historiografia, a nossa bibliografia. Então, essa é a primeira palavra. E a segunda é a seguinte: tão importante quanto escrever história é viver bem a história. Certo? Então, que nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, tenhamos a humildade de andar na caminhada, no caminho que o Mestre nos ensinou, e procuramos ser sal da terra, luz do mundo, para a glória de Deus, de tal maneira que no dia que o Senhor nos chamar à sua presença e alguém tiver que tecer algumas considerações sobre a nossa história, né, que o nosso legado que o nosso legado tenha sido inspirador, que assim vivamos para a glória de Deus. Então, se aqueles que vão nos acompanhar, que vão assistir o vídeo, não se sentirem vocacionados para escrever história, eles podem viver muito bem a história para a glória de Deus e para a edificação da igreja dele. Amém. Então, até logo e até o próximo programa.